Olá, bem-vindo ao Estudo em Casa, à aula de História e Cidadania. Espero que tenhas passado uma boa semana, que tenhas conseguido fazer alguns dos teus deveres, que tenhas conseguido resolver as atividades que te foram enviadas. Na aula de hoje, vamos falar sobre um tema que não pode estar quase que mais na ordem do dia: crises, mudanças e revoluções. É esse o tema da nossa aula. No entanto, caso tenhas ficado com algumas dúvidas, caso queiras esclarecer ou ter a oportunidade de esclarecer, deve-te ter chegado, como nós dissemos já, uma fichazinha à casa para tu resolveres. Caso tenhas tido algumas dúvidas, vamos rever, como fazemos sempre, um pouquinho da nossa aula passada. Ora, na nossa aula passada falámos sobre a técnica e a ciência e a forma como a técnica e a ciência contribuíram para o progresso da humanidade. Como sempre, temos as nossas balizas temporais. Normalmente começamos ou no século V ou no século XII. No caso desta aula, começámos no século XII, plena Idade Média, fomos até ao século XIX e tentámos verificar entre o século XII e o século XIX de que forma é que a ciência e a técnica contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, para o progresso e para a vida das pessoas no seu dia-a-dia. Ora, entre os séculos XII e XIII, verificámos que aconteceram progressos técnicos na agricultura e nos transportes. Estes progressos técnicos passaram pelo uso de novas formas de cultivar a terra, novos instrumentos, um novo aproveitamento da terra e que permitiu uma maior produtividade das terras e permitiu, consequentemente, um aumento populacional que se verificou nestes séculos. Passando a seguir um grande desenvolvimento das cidades e no século XV falámos também no grande desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, principalmente no domínio da navegação. Este grande desenvolvimento dos conhecimentos técnicos permitiu a nós, portugueses, por exemplo, começar a grande aventura dos descobrimentos, mas permitiu também contribuir com novas técnicas, novos instrumentos, desenvolvimento dos conhecimentos na matemática, na ciência, na astronomia, etc. Contribuiu, não tanto permitiu, mas contribuiu para aquilo que nós chamamos a Revolução Científica do século XVII. Ora, no seguimento dessa Revolução Científica do século XVII, durante o século XVIII, ocorrem profundas e importantíssimas transformações na agricultura e na indústria, com várias inovações tecnológicas, também nos transportes, e provocam as chamadas revoluções do século XVIII. A Revolução dos Transportes, a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Portanto, falámos de muitas revoluções. Aliás, desde a primeira aula temos falado de imensas revoluções. A Revolução Francesa, que falámos logo na primeira aula em relação ao poder, a Revolução Liberal Portuguesa, as revoluções liberais que se seguiram na Europa, falámos depois de revoluções também ao nível da ciência e da técnica. O que é uma revolução? Esta palavra que tu ouves tanto em história, e hoje vamos, digamos que, parar um bocadinho e pensar o que é que significa uma revolução. O que é uma revolução? Que consequências é que podem surgir a partir de uma revolução? E, por outro lado, sendo que uma revolução é uma mudança e que provoca sempre mudanças, será que as crises e as revoluções acabam por conduzir de uma forma imediata a essa mudança? Ou será que a mudança não é tão imediata? Vamos tentar, estas questões que se nos põem, vamos tentar resolvê-las hoje e para tentar esclarecer o nosso tema, vamos voltar ao século XIV. Deves-te lembrar, na última aula e também na penúltima, quando falámos do desenvolvimento das cidades e do progresso técnico, falámos no século XIII, um grande desenvolvimento das cidades e o surgimento, mais do que o surgimento, a afirmação de um novo grupo social que vinha do povo e que foi a burguesia. Depois falámos no século XV, também desenvolvimento técnico, descobrimentos, mas até agora temos deixado o século XIV. E porquê o século XIV? O século XIV foi um século terrível na Europa. O século XIV foi o século da chamada Trilogia Negra. Doenças, as pestes, as fomes e as guerras. Olha, que altura para te estar a falar deste tema, mas na realidade o século XIV foi um século em que epidemias e epidemias graves chegaram à Europa. A peste negra foi a principal destas doenças, portanto uma epidemia extremamente contagiosa, que veio do Oriente,
passa pela região da Crimeia e da antiga região da Crimeia, ela é levada até às cidades do norte de Itália, que são cidades extremamente desenvolvidas, e a partir daí espalha-se por toda a Europa. A peste negra vai dizimar uma quantidade incrível de população europeia e, além da morte que ela provoca, o sofrimento e a falta de condições que existem nesta altura para tratar e tentar curar qualquer doença. Nós podes ter agora um termo de comparação hoje em dia, com todos os cuidados que nós temos, com todas as regras de higiene e etiqueta respiratória e tudo isso, a complexidade que uma epidemia no século XXI, com tanto conhecimento técnico e tanto desenvolvimento, a complexidade e as consequências que traz uma epidemia, imagina no século XIV, sem nada disso, como é que era a vida das pessoas e como é que esta doença, esta peste negra, afetou a Europa. Temos aqui algumas imagens que provam isso, doentes a ser tratados. Esta peste negra era também chamada de peste bubónica, porque ela provocava bubões em todo o corpo. Ora bem, para além das doenças, há fomes também nesta altura. Como é óbvio, a doença provoca a morte de muita gente, a doença provoca a incapacidade de trabalhar de pessoas que estão numa idade ainda ativa e que trabalhariam bastante. E vão acontecer fomes por toda a Europa. Mas também guerras. É uma altura de guerras. Guerras de sucessões dinásticas, guerras entre os países mais importantes da Europa. Vai ser uma altura, é uma época também de consolidação, de alguma forma, de reinos europeus e vai ser uma época de grandes guerras. Ora, esta trilogia negra, como eu disse, doenças, fomes e guerras, vão provocar uma grande quebra demográfica e uma quebra de produção. Portanto, muito menos pessoas, não só as pessoas que morrem, como as pessoas que estão doentes, como aquelas que morrem em idade muito jovem, que ainda poderiam ter filhos e não os vêm a ter. Há, consequentemente, uma diminuição do rendimento dos senhores. Deves-te lembrar de tudo o que já falámos, que os senhores viviam do rendimento das terras, portanto, eles viviam daquilo que os trabalhadores nas terras faziam. Ora, se trabalha menos na terra, o que é que isso significa? Significa, para os camponeses, significa fome, para os donos das terras, significa uma diminuição dos rendimentos. Ora, e não sendo novidade, porque se há coisas engraçadas em história é que quase que nada é novidade, e é por isso, se calhar, que devemos ter tanta atenção à história, olhar tão bem para a história, porque se calhar encontramos muitas soluções para os nossos dias. O resultado quase imediato de uma crise é o aumento de impostos, pois se não há outra forma de conseguir rendimentos, vai haver um aumento de impostos. Este aumento de impostos gera aquilo que normalmente gera sempre: graves conflitos sociais, revoltas rurais e revoltas urbanas. O povo e a burguesia revoltam-se quer no campo, quer nas cidades, nas incipientes cidades, algumas já algo desenvolvidas, mas vai haver um clima de revolta no geral. Ora, portanto, este século XIV é, sem dúvida nenhuma, foi, sem dúvida nenhuma, talvez o século mais difícil da história da Europa. Em Portugal, às vezes passamos ao lado de determinadas situações, mas o nosso século XIV em Portugal não só nos deu tudo aquilo que os outros tinham, como ainda nos deu, digamos, uma desgraça extra neste caso. Nós, para além da peste, que também cá chegou e matou muita gente em Portugal, para além das fomes, consequência direta da peste, para além das guerras, tivemos uma crise dinástica em Portugal. E o que é uma crise dinástica? Uma crise dinástica é quando, de alguma forma, o rei, que é rei nessa altura, não deixa sucessão, não deixa, neste caso, a sucessão obrigatoriamente teria que acontecer por um filho varão, portanto, um filho homem. Dom Fernando, rei de Portugal, morre, não deixou nenhum filho homem e a sua filha, Dona Beatriz, era casada com o rei de Castela. Nesta altura os casamentos faziam-se muito assim, os casamentos de filhos de reis com filhas de reis, para dar de alguma forma esta continuidade, às vezes também por questões diplomáticas, acordos que se faziam entre países, etc. E a filha de Dom Fernando era casada com o rei de Castela. Sendo casada com o rei de Castela, quando o pai dela morre, quando Dom Fernando morre, o normal, não havendo mais nenhum filho para a sucessão, é que Dona Beatriz assumisse o trono de Portugal. Ela era casada com o rei de Castela. Ora, se nesta altura, século XIV, uma mulher não vai assumir completamente o governo, será o marido dela. Ora, estamos na iminência no século XIV, repara, há relativamente pouco tempo atrás, há 200 anos, tínhamos-nos livrado, digamos, do domínio castelhano, e estamos na iminência de cair novamente no domínio castelhano. Isto não vai agradar. Agrada a uma parte da população, agrada, por exemplo, à rainha viúva, que era regente do reino, Dona Leonor Teles, agrada à alta nobreza e ao alto clero, mas não agrada ao povo, nem agrada à burguesia. Não agrada à generalidade do povo português, que
depois de tanta luta pela independência e pela afirmação de Portugal, por uma questão de tão pouca importância, pura e simplesmente o facto do rei não ter deixado um filho homem, que o rei de Castela se venha apossar dos territórios de Portugal. O que é que acontece? Óbvio que não vamos agora aqui ter tempo, é pena, mas teremos uma aula brevemente só sobre a história de Portugal, mas tentando muito rapidamente explicar aquilo que é muito mais complicado. As tropas do rei de Castela fazem um cerco a Lisboa. Entretanto, o povo, reunindo-se em cortes, o povo escolhe Dom João, mestre de Avis, como sucessor do rei Dom Fernando. E Dom João porquê? Porque Dom João é meio-irmão do rei Dom Fernando. Dom João, o mestre de Avis, é filho de Dom Pedro, tal como Dom Fernando era filho de Dom Pedro, não com a legítima esposa, com Dona Leonor Teles, com a rainha viúva, mas sim com outra mulher. Também uma mulher da corte, mas com outra mulher. E o povo escolhe este homem, considerando que se ele era irmão do antigo rei, ele é mais capaz e está mais preparado para assumir o trono de Portugal do que está o rei de Castela. Depois de muitas vicissitudes e de muitos acontecimentos, vamos ver que este rei vai defrontar o rei de Castela e os exércitos castelhanos numa batalha que ficou famosa na história de Portugal. A Batalha de Aljubarrota, no dia 14 de agosto de 1385. Esta batalha é extremamente importante porque esta batalha, para este novo rei, que depois mestre de Avis vai ser aclamado rei nas cortes de Coimbra, como Dom João I, porque é o primeiro João a ser rei de Portugal, esta Batalha de Aljubarrota vai ser de grande importância para a afirmação, não só do rei, para a afirmação do seu poder, mas para a afirmação da independência de Portugal. Aqui temos uma imagem das Cortes de Coimbra em 1385, quando Dom João, com o apoio do povo e da burguesia, é aclamado rei de Portugal. E a Batalha de Aljubarrota, onde vamos ver um pequeno vídeo, onde os exércitos portugueses, liderados pelo condestável de Portugal, Dom Nuno Álvares Pereira é uma figura extremamente importante da história de Portugal, inclusive agora é santo, São Nuno, foi canonizado santo. Na Batalha de Aljubarrota é entregue a Dom Nuno Álvares Pereira a organização dos nossos exércitos e a tática da batalha. E esta tática vai ser extremamente importante, como vamos ver agora aqui num pequeno vídeo sobre a Batalha de Aljubarrota. Depois do final do cerco de Castela à cidade de Lisboa, Portugal continuava sem rei. Assim, em abril de 1385, reuniram-se as cortes em Coimbra e Dom João, mestre de Avis, é eleito Dom João I, rei de Portugal. Após as cortes, Dom João I nomeia Dom Nuno Álvares Pereira como condestável do reino, isto é, chefe supremo dos exércitos portugueses. A nomeação de Dom João I contrariava os objetivos do rei de Castela, que volta a invadir Portugal. Em agosto de 1385, dá-se então a Batalha de Aljubarrota. O exército português estava em desvantagem. Era bastante mais pequeno que o exército castelhano, que tinha o apoio de cavaleiros nobres portugueses. Dom Nuno Álvares Pereira utilizou uma tática específica para combater o exército castelhano: a tática do quadrado. Mãe Rodrigues e Rui Mendes de Vasconcelos comandavam uma ala também conhecida por Ala dos Namorados. A outra ala era comandada por Antão Vasques e apoiada por arqueiros ingleses. A vanguarda ficava a cargo de Dom Nuno Álvares Pereira e a retaguarda de Dom João I. À frente do exército português foram ainda utilizados abatizes, fossos e covas de lobo, escavações disfarçadas com folhas e galhos. O exército castelhano foi assim obrigado a combater a pé. O exército castelhano, apesar de mais numeroso, foi completamente derrotado e partiu em fuga. Segundo a lenda, foram ainda atacados durante a fuga pela corajosa padeira de Aljubarrota e um grupo de populares. A vitória em Aljubarrota permitiu ao rei Dom João I garantir a independência de Portugal. Para comemorar esta vitória, mandou construir, perto do local da batalha, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, ou Mosteiro da Batalha. Ora bem, acabámos de ver como foi importante, através deste pequeno vídeo, como foi importante a Batalha de Aljubarrota, não só para assegurar a independência de Portugal, como também para, de alguma forma, reforçar o poder deste rei, Dom João I. Dom João I
vai depois casar-se com uma senhora inglesa chamada Dona Filipa da Casa de Lancaster, conhecida em Portugal Dona Filipa de Lancaster, e vai ter vários filhos. Esses filhos de Dona Filipa de Dom João I e Dona Filipa de Lancaster são conhecidos na história de Portugal como a ínclita geração. A palavra ínclita quer dizer ilustre. Eles tiveram vários filhos, os 2 primeiros filhos morrem ainda crianças, mas depois vão ter Dom Duarte, que vai ser o rei que vai suceder ao seu pai, Dom João I, Dom Pedro, um príncipe chamado o Príncipe das Sete Partidas, um homem extremamente culto para o seu tempo e que viajava por toda a Europa, Dona Isabel vai se casar com um nobre da Borgonha e vai ser até uma figura muito importante na sociedade francesa da época. Dom Fernando é considerado o infante santo, porque ele acaba por morrer em Ceuta, mártir e refém que fica de uma promessa de seu irmão. Dom Henrique, o conde Dom Henrique, o nosso conde Dom Henrique dos Descobrimentos, que vai protagonizar e vai liderar, digamos, a epopeia que vão ser os descobrimentos portugueses, e Dom João também, que acaba por ser nomeado por seu irmão, o novo condestável do reino. Portanto, esta geração vai ser uma geração que vai mudar e vai ser extremamente importante para Portugal. Na altura, Dom João I tinha um cronista, alguém que o acompanhava e que escreveu a sua história. Esse cronista era Fernão Lopes, já deves ter ouvido falar dele. Eu gostava que nós agora, a partir deste documento, tentássemos ler este documento e perceber as mudanças que aconteceram na sociedade com esta nova dinastia, a segunda dinastia de Portugal. Fernão Lopes disse na crónica de Dom João I: enquanto uns conservavam as antigas fidalguias, portanto os antigos privilégios, outros, filhos de homens de baixa condição, portanto filhos de pessoas do povo, aqui não no sentido talvez de filhos, mas oriundos de pessoas do povo, foram feitos cavaleiros por Dom João, por terem prestado bons serviços e trabalhos. E levaram-se tanto que os seus descendentes se chamam dons e são tidos em grande conta. A partir deste documento, eu penso que é visível o que mudou na sociedade portuguesa. Há uma mudança na estrutura social da sociedade portuguesa. E essa mudança, sem dúvida, é que enquanto a nobreza que tinha apoiado as pretensões de Dona Leonor Teles e do rei de Castela perde muitos dos seus privilégios, há um grupo social, principalmente protagonizado pela burguesia, que é, digamos que, nobilitado, que recebe privilégios por parte do rei. Óbvio que esses privilégios também como recompensa pelos bons serviços prestados e pelo apoio, por toda a ajuda que deram. O que é certo é que este novo grupo social que vai, nesta altura, emergir na história de Portugal, muitos consideram que é uma das razões para que Portugal tenha empreendido uma tarefa tão difícil, mas também tão proveitosa como foram depois os descobrimentos portugueses. Então, a nossa expansão, esta época marcante da história de Portugal, vai ser protagonizada também, como disse Fernão Lopes, por uma nova geração de gentes. Pessoas com uma mentalidade, óbvio que quando dizemos isto, quando dizemos pessoas com uma mentalidade, com certeza que não são todas, ou quando dizemos da nobreza, que tem uma mentalidade mais tradicional, com certeza que também não eram todos, mas no geral, esta nova geração de gentes, que vem essencialmente da burguesia e da baixa nobreza, que tinha apoiado, sem dúvida, Dom João I, até ele conseguir ser rei de Portugal, tem uma mentalidade muito mais empreendedora. E o que é certo é que nós estamos na passagem do século XIV para o século XV. Portugal tinha acabado de sair, tal como toda a Europa, de uma terrível crise que foi todo o século XIV, ainda por cima mais uma crise dinástica, em que quase que ficámos sem rei e quase que estivemos sujeitos ao domínio castelhano, e conseguimos, de alguma forma, com isto que tanto caracteriza os portugueses, sair da forma mais harmoniosa possível para aquela que foi, talvez, a maior aventura da história dos portugueses. Espero que todas as crises que eventualmente aconteçam ou que nós passemos acabem por ter um desfecho tão grandioso e tão positivo como teve a expansão portuguesa. Vamos então sintetizar esta primeira parte. Já sabes, as nossas balizas temporais entre o século XIV e o século XIX. Na Idade Média, a grave crise do século XIV, que afetou toda a Europa, mas também a Revolução de 1383-85, que foi uma revolução portuguesa. Ela é considerada, esta revolução, a primeira revolução burguesa da história. Em toda a história da humanidade, pela primeira vez,
elementos oriundos do povo, porque nunca podemos esquecer que a burguesia é oriunda do povo, conseguem levar a cabo uma revolução e mudar uma dinastia num país. Passamos para a Idade Moderna, aquela transição entre o final, entre a crise do século XIV e o início depois dos descobrimentos e do Renascimento, marcam o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, a época dos descobrimentos, o Renascimento e depois, mais próximo do século XVII, o Iluminismo, a mentalidade iluminista. O grande desenvolvimento do conhecimento do século XVII. E, com a Revolução Francesa, em 1789, temos vindo a ver isto desde a primeira aula, entramos na chamada Idade Contemporânea, aquela que é a do nosso tempo. E na Idade Contemporânea há revoluções extremamente importantes das quais nós devemos falar também. Uma delas, e vamos olhar hoje um bocadinho para ela, ainda não falamos, é a chamada Revolução Americana, ou, mais corretamente, o nascimento dos Estados Unidos da América em 1776. Depois, logo a seguir, a Revolução Francesa e também a Revolução Liberal Portuguesa, da qual já falámos. Estas revoluções liberais vão ser extremamente importantes, porque se algumas revoluções anteriores mudaram desenvolvimentos técnicos, mudaram a economia, mudaram a política, estas mudam essencialmente a estrutura da sociedade. Isso é muito importante. Em termos económicos, antes das revoluções liberais, a economia no antigo regime era uma economia de estrutura senhorial, em que o poder estava assente na terra, portanto os senhores eram donos da terra e os trabalhadores que trabalhavam essa terra depois não recebiam nada, eles eram obrigados, eles quase que se consideravam parte da terra, e depois da Revolução Liberal entramos, com a Revolução Industrial, numa economia liberal, em que há o fim dos direitos senhoriais sobre a terra, quem trabalha na terra, depois tem que receber um pagamento por esse trabalho. Em termos sociais, passamos de uma sociedade de ordens, que já vimos nas outras aulas, hierarquizada, estratificada, dividida em 3 partes, com o predomínio das ordens privilegiadas, clero e nobreza, para uma sociedade liberal, onde o predomínio é da burguesia, onde será alguém quem trabalhar para isso, não tanto dependendo do nascimento, mas sim das capacidades e da forma como cada pessoa organizar a sua vida, e a liberdade e a igualdade vão se assumir cada vez mais como direitos fundamentais do cidadão. Em termos políticos, passamos do absolutismo, em que o rei concentra todos os poderes na sua pessoa, para o liberalismo, onde a Constituição é o elemento fundamental de cada país. A Constituição limita os poderes dos governantes, determina a separação dos poderes e a soberania de cada país reside na nação. E não me canso de dizer, a soberania, nós exercemos essa soberania através do nosso voto, nós escolhemos quem é que nós queremos que governe. Vamos agora dedicar um pouquinho a esta Revolução Americana. Esta Revolução Americana é extremamente importante. Em 1776, 13 colónias inglesas da América do Norte, são chamadas 13 colónias fundadoras, tornam-se independentes. E estas 13 colónias ali junto ao mar, hoje os Estados Unidos é um país enorme, entretanto eles conquistaram o Oeste, mas nesta altura eram pura e simplesmente 13 colónias junto ao mar, Nova Iorque, para norte, Nova Iorque e para sul também, 13 colónias inglesas naquele sítio. Elas lutaram pela autonomia contra o domínio inglês. Porquê? Porque tinham uma enorme falta de liberdade, porque eram obrigados a pagar impostos, porque os impostos que pagavam, ao invés de terem a sensação que iam melhorar o sítio onde eles viviam, iam diretamente para a Inglaterra. Porque eles não tinham o direito de participar nas cortes em Inglaterra, porque a opinião deles não contava para nada. Eles vão se organizar e vão, através de guerras, nós às vezes falamos as coisas aqui na história, parece que foi de um dia para o outro, nada é de um dia para o outro, passado bastante tempo e a sua organização, depois de muitas lutas, depois de muitas guerras, com a ajuda também dos franceses, eles vão conseguir começar o seu próprio país. E a Constituição dos Estados Unidos da América vai contemplar princípios iluministas, que eram os princípios que nesta altura estavam divulgados na Europa, de garantia das liberdades, dos direitos dos cidadãos, da defesa da soberania da nação e, acima de tudo, da separação dos poderes. Gostava que lesses comigo um pequeno excerto da Constituição dos Estados Unidos, de 1787. A Constituição dos Estados Unidos é um documento extremamente importante. Não naquela coisa, porque é que é dos Estados Unidos, não é... Não. É dos Estados Unidos, é extremamente importante, não por ser dos Estados Unidos, mas porque, na realidade, ela é a primeira Constituição
E uma Constituição que, normalmente na Europa também surgiram constituições com as revoluções liberais. Nós já falámos aqui dos direitos do homem e do cidadão, nós já falámos da Constituição Portuguesa de 1822, depois da Revolução Liberal de 1820. E normalmente o que é que acontece? Há revoluções, reivindicações por parte da população e os reis ou as pessoas mais letradas fazem então uma Constituição e essa Constituição, digamos, é dada ao povo. A Constituição dos Estados Unidos é feita pelo povo. A Constituição nos Estados Unidos não é um documento que os reis fazem para dizer ao povo: olha, pronto, toma lá, tens alguns direitos. É um documento feito pelo povo dos Estados Unidos que escolhe, através da Constituição, como é que ele quer ser governado e quem é que ele quer que o governe. E isto, sem dúvida, é a primeira vez que acontece na história. Já agora gostava que acompanhasses a minha leitura. A Constituição dos Estados Unidos ela é muito pequena, ela foi feita com 17 artigos e ela é considerada um documento fundador tão importante que nunca foi alterada. O que acontece na Constituição dos Estados Unidos é que se vão fazendo sucessivamente emendas à Constituição. Existem várias emendas à Constituição, muitas, até inclusive ao século XX, e continuarão a ser feitas, mas a Constituição original, de 1787, tem só 17 artigos. Gostava que lesses comigo os 3 primeiros artigos. Primeiro, nós, o povo dos Estados Unidos, a decisão do povo, com vista a formar uma união mais perfeita, ordenamos e estabelecemos a presente Constituição para os Estados Unidos da América. Artigo 1º. Todos os poderes serão confiados a um Congresso. Artigo 2º. O poder executivo é confiado a um presidente dos Estados Unidos da América. Artigo 3º. O poder judicial será confiado a um Tribunal Supremo. E agora eu gostava que tu aí em casa respondesses, que eu tenho a certeza que vais conseguir responder, qual é o princípio, já falei dele tantas vezes, qual é o princípio liberal que está presente neste excerto da Constituição americana? Ora, ele é, sem dúvida, a tripartição dos poderes. Ou seja, o poder legislativo, executivo e judicial, cada um tem que estar nas mãos de um órgão diferente. Temos que acelerar e sintetizar, estamos quase a acabar essa matéria e o tempo da aula também. Ora, então a revolução agrícola e revolução industrial, revoluções das quais nós já falámos, que ocorreram mais ou menos entre o início do século XVIII e o início do século XX, 1700, 1900. Falámos também de 1776, da formação dos Estados Unidos da América, da Revolução Americana, 1789, já tínhamos falado, a Revolução Francesa, 1820, também já tínhamos falado, a Revolução Liberal Portuguesa. O que é que interessa agora e eu gostava que tu retivesses? Os direitos humanos são, sem dúvida, uma conquista das revoluções liberais. Os direitos humanos, logo para começar com a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, mas depois com toda a luta que tem havido pelos direitos humanos. No passado, revoluções como a Revolução Francesa, a Revolução Liberal Portuguesa e também, não é uma revolução que nós possamos situar no tempo, mas o movimento sindical que aconteceu ao longo do século XIX e que foi extremamente importante. O movimento sindical é das coisas mais importantes que existem, não só para representar os trabalhadores, mas também, de alguma forma, para pôr ordem nas revoltas dos trabalhadores, para, de alguma forma, enquadrar as revoltas dos trabalhadores, a vontade que os trabalhadores têm de reivindicar. Se ela estiver ali enquadrada dentro do movimento sindical, ela, digamos que não é selvagem. Portanto, o movimento sindical é bastante importante e, no futuro, quando fores mais crescido, ouvirás falar, em vários aspectos, é extremamente importante. Eles conseguiram igualdade, soberania popular, liberdade, o direito à greve, que é extremamente importante o direito à greve, porque a greve é a única arma, quer dizer, não é a única, existem mais, mas num último caso é a única arma que os trabalhadores têm na sua mão para fazer valer os seus direitos e o respeito pelos direitos laborais. Em Portugal, no presente, nós temos momentos que são e devem ser comemorados, que lembram sempre o respeito por estes direitos dos trabalhadores, a importância que teve o 25 de Abril em Portugal, no respeito das liberdades e dos direitos dos cidadãos, e muito mais que falaremos noutra aula, mas a importância também do dia 1º de maio. O 1º de maio, onde se comemora o Dia do Trabalhador e onde é necessário lembrar que a conquista e a manutenção dos direitos dos trabalhadores é uma constante. Ela tem que ser constantemente, digamos que, acarinhada e tratada. Porque se pensarmos, não, isso já está conquistado, não vale a pena falar disso, eles perdem-se muito rapidamente. E temos que honrar, temos a obrigação de honrar a memória daqueles que lutaram, que sofreram e muitos que morreram, para que nós hoje tivéssemos, e ainda bem que temos, tantos direitos como nós conseguimos ter.
Por acaso, eu gostava de te lançar um pequeno desafio. De certeza que tens pessoas em tua casa, se calhar os teus pais são mais novos, muito mais novos do que eu, de certeza, e mesmo assim eu já tinha 9 anos quando foi 25 de Abril, mas os teus avós, gostava que pedisses às pessoas mais velhas da tua família que te falassem um bocadinho sobre o 25 de Abril. O que é que aconteceu, como é que era antes, como é que ficou depois, e que pensasse um bocadinho nesta noção de revolução nos dias de hoje, nas mudanças que traz à nossa vida e na importância de comemorar e celebrar e falar nos dias das revoluções. Gostei muito de estar contigo e até à próxima. Bom trabalho.